A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos e participantes dos grupos, louvado seja Deus. Esta mensagem é uma mensagem para o seu coração, uma mensagem de obediência à palavra de Deus. Eu já quero agradecer a sua presença aqui neste canal. Eu quero agradecer a sua presença, você que vai ouvir por intermédio do Facebook, do YouTuber e das demais programações. Em nome do Senhor Jesus. Eu peço que você abra o seu coração para que esta palavra esteja também no seu coração. Jesus disse assim, tudo o que pedirdes em oração, crendo que já o recebeu, só então tê-lo-eis. Então nós temos que crer antes de receber. Nós temos que declarar a nossa vitória antes da vitória. Nós temos que declarar a nossa cura antes da cura. Nós temos que declarar a liberdade antes da liberdade. Sim, antes da liberdade. A Bíblia diz, se nós nos arrependermos dos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, antes de herdar o reino, nós temos que declarar os nossos pecados, contar a Ele as nossas falhas, as nossas fraquezas, e então Ele diz que é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Só então herdarão o reino dos céus. A Bíblia diz que no reino não vai entrar nada impuro. Unicamente os santos. A Bíblia diz que o Espírito Santo vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Que você seja convencido pelo Espírito Santo em nome de Jesus. Que você seja convencido pelo Espírito Santo em nome de Jesus, não pelo homem, mas pelo Espírito de Deus. Eu peço que você fique até o final. Esta vai ser uma oração, uma palavra e uma oração para edificar a sua vida. Após a palavra, eu vou estar orando pela sua vida, em nome do Senhor Jesus. Somente deseje e creia de todo o seu coração. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gálatas, no capítulo 5, no verso 1 em diante. Amém? Nós vamos marcar aqui uns pontos, as passagens chave e específica para a nossa meditação. Amém? Já achou? Vamos ler então a palavra do Senhor, que diz assim: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneça firme e não se deixe submeter novamente ao jugo de escravidão. Ouça bem o que eu, Paulo, lhe digo. Caso se deixe circuncidar, Cristo de nada lhe valeria. De novo declaro a todos os homens que se deixe circuncidar, que está obrigado a cumprir a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram de graça, pois é mediante o Espírito que nos aguardamos pela fé a justiça, que é nossa esperança. Eu quero que vocês repitam esta passagem aqui comigo no verso 5. Repita comigo assim, pois é mediante o Espírito que nos aguardamos pela fé, a justiça, que é a nossa esperança. Amém? Vamos voltar aqui no verso 4. No verso 4 diz, vocês que procuram ser justificados pela lei. Peraí, quem procura ser justificado pela lei? Nós sabemos que os sacerdotes daquela época que não aceitaram a Cristo, os pastores daquela época que não aceitaram a Cristo, eles se justificavam pela lei. Paulo disse aqui,
Então ele está nos dizendo: separaram-se de Cristo, caíram de graça. Quem caíram de graça? Aqueles que confiam na sua própria força, aquele que confia nos seus próprios pensamentos, aquele que confia na sua própria astúcia, aquele que diz: eu fiz, eu consegui, eu dou conta. Ele está dizendo aqui, preste muita atenção: separaram-se de Cristo, caíram de graça. Aleluia! Caíram de graça por quê? Vocês que procuram ser justificados pela lei, vocês, não o Espírito por vocês, mas vocês que quiseram andar sozinho, vocês que estão andando sozinho, sem o Espírito de Deus, separaram-se de Cristo, caíram de graça. Amém? Preste muita atenção no verso 5. Pois é mediante o Espírito que nos aguardamos pela fé e justiça, que é a nossa esperança. É pelo Espírito que todas as coisas vão acontecer. A Bíblia diz que ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia diz que ele vai me convencer do pecado, porque ele habita em mim e eu habito nele. E então o Espírito agora vai me direcionar às fontes de águas vivas. O Espírito vai me direcionar aos pastos verdejantes. A Bíblia diz que ele vai livrar os seus do dia da tentação que há de vir pelo mundo. O Espírito de Deus, aquele que não pode ser burlado, aquele que ninguém pode blasfemar, é Ele que vai te convencer do pecado de masturbação, é Ele que vai te convencer do adultério, é Ele que vai te convencer da maldade, é Ele que vai te convencer do roubo, é Ele que vai te convencer do assassinato, é Ele que vai te convencer disso ou daquilo. Eu não sei o que você pratica, eu não sei quais são as coisas que passam na sua cabeça, mas é Ele que vai te convencer a não tirar a sua própria vida. É Ele que vai dizer: há um céu, um novo céu, uma nova terra. Ele diz que vai se revelar a quem Ele quiser se revelar. Aleluias. Ele disse assim, naquele dia vocês compreenderão que eu estou no Pai, o Pai está em mim e eu estou em vocês. Disse Jesus, o Filipe disse assim: Jesus, Senhor, o Senhor fala tanto de Deus, mostra-nos, ó Pai, só então basta. Filipe disse: Senhor, mostra-nos, ó Pai. Eu acrescentei: o Senhor fala tanto de Deus. Mas Filipe disse, na realidade, na passagem, ele disse: Senhor, mostra-nos, ó Pai, só então basta. Por que Filipe disse isso? Porque Jesus disse: verdadeiramente, o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o Pai faz, o filho também faz, o Pai ama o filho e mostra tudo o que faz. Então Jesus falava muito do Pai. Filipe ficou curioso. Filipe era um ser humano como nós, ele ficou curioso e ele queria saber: Senhor, então mostra-nos, ó Pai, mostra-nos Ele, só então basta. Jesus olhou para Filipe, deu um sorriso e disse: Filipe, há quanto tempo eu estou com você? E você pergunta: mostra-me, ó Pai? Será que você não crê? Será que você não acredita que o Pai está em mim e eu estou no Pai? Será que vocês não acreditam que eu estou no Pai, o Pai está em mim e eu estou em vocês? Naquele dia, vocês compreenderão, aleluia, que eu estou no Pai, o Pai está em mim e eu estou em vocês. Naquele dia, vocês entenderão. Vocês quem? Quem vai compreender? O
os de Cristo, os que é convencido pelo Espírito, aqueles que ouvem o Espírito e o obedecem. Porque nós temos uma escolha de obedecer e não obedecer. O Espírito não vai te forçar a você obedecer a algum mandamento, a algum preceito. Nós sabemos que os mandamentos se resumem num: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora vai caber eu ouvir a voz do Espírito, obedecer ou não. Vai caber eu a obedecer o que o Espírito diz ou não. Se ele diz não vai para a direita, vai para a esquerda, e eu vou para a direita, e depois lá na frente eu me dou mal, eu desobedeci o Espírito. Ele te convenceu, ele te deu um direcionamento, mas você não quis aquele direcionamento. Você quis andar pelas suas próprias forças. Você não quis ouvir a sugestão do Espírito. Ele disse, ore, e você não ora. Ele disse, ore para fulano, e você não ora. No outro dia o fulano morre. Ou no outro dia aquela pessoa te abandona. Ou no outro dia começa uma confusão dentro da sua casa. Você não ouviu a voz do Espírito. Ouviu, mas era como se não estivesse ouvido. Passou ileso. E depois você diz, nossa, bem que eu tive um pressentimento de orar para fulano, orar para Bertano, mas não deu. Amém? Louvado seja Deus. Então ele continua dizendo no verso 6, porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé, que atua pelo amor. Ele está dizendo que nenhum e nenhum outro tem efeito algum, mas ele está dizendo que é pela fé. A Bíblia diz assim, a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não se vê. Eu quero dar um resumo da fé, de como eu penso da fé em meu coração. Se a Bíblia diz que a fé ela é a certeza daquilo que eu estou esperando, então ela é semelhantemente quando você está no seu emprego, quando você está trabalhando, e você já está trabalhando há mais de 5 anos. Um exemplo, você já está acostumado todo mês, um exemplo, todo dia 28, o dinheiro cair na sua conta. E então quando dá todo dia 28, você vai contando a certeza que aquele dinheiro, após você passar o cartão, ele vai sair. Após você ir lá no caixa, o dinheiro está lá. Então você tem a certeza. Assim é a fé. Quando alguém é ministrado em uma oração de cura, ela tem que ter esta fé no seu coração. Ela tem que ter a certeza que já foi curado, mesmo antes de ser. Pois é isso que desabrocha o poder de Deus. É isso que emana o poder de Deus. É isso que faz a unção fluir. É crer na palavra. Pois ele disse, tudo que pedirdes em oração, crendo que já o recebeu, só então recebereis. Crendo. Então primeiro você vai crer. Primeiro você já vai agradecer pela cura. Se você às vezes está com tumor em alguma parte do seu corpo, o primeiro passo é agradecer. Obrigado, Jesus, por haver me curado. Obrigado, porque como que eu vou dizer obrigado por uma coisa que eu tenho que não foi curada? É pela fé que dissemos isso. É pela fé que eu estou crendo que Jesus já levou. Então, o primeiro passo é dizer, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu estou passando por uma luta espiritual e eu quero ser liberto. Então eu já começo a agradecer. Obrigado, Jesus, por haver me libertado. Antes do homem de Deus orar por mim, eu já começo. Obrigado, Jesus, por haver me libertado. Obrigado, Jesus. Então quando o homem de Deus vai orar por você, está tudo fácil. A unção, a sua fé, instantaneamente te libertará. A sua fé instantaneamente te curará.
O ambiente já foi preparado. O templo, que é o seu corpo, já está completamente preparado para receber o toque do Espírito Santo, o toque de liberdade, o toque de cura. Sim, você tem que preparar a sua casa para receber o toque do Espírito. Jesus chegou a uma certa ocasião, ele disse ao pai daquele menino: há quanto tempo ele está assim? E então Jesus dialogava com as pessoas, porque aquelas pessoas não estavam com a casa preparada. E Jesus preparava a fé de algumas pessoas. Então este homem disse: se tu queres, Senhor, eu creio, me ajude na minha incredulidade. E Jesus orou e o mal saiu do menino. Aleluias por isso. Então Jesus, ele preparava o ambiente. E assim também você tem que preparar, conhecendo a palavra, você tem que preparar o ambiente. Preparar a casa, varrer, dar um jeito. E então tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil. Porque é pela fé. É pela fé que tal ação acontece. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sim, sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Então ele continua dizendo no verso 7. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? Tal presunção não provém daquele que o chamou. Um pouco de fermento levada todas as massas. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensaram de nenhuma outra modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Neste caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a este que os perturba, quem dera que se castrasse. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não use a liberdade para dar a ocasião à vontade da carne. Repita comigo esta palavra. Mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Repita de novo. Mas não use a liberdade para não dar ocasião à vontade da carne. Repita de novo. Mas não use a liberdade para dar a ocasião à vontade da carne. Vamos continuar a leitura então. Diz assim: ao contrário, sirva uns aos outros, mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado, para não ser destruído mutuamente. Aleluia. Repita comigo, no verso 15. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado, para não ser destruído mutuamente. Ou seja, destruído repentinamente. Cuidado, porque a destruição ela é como um muro rachado. De repente desaba.
e não há ninguém para erguer este mundo. Amém? A Bíblia nos ensina, irmãos, a não praticar, a não falar contra o seu próximo, a não agir no escândalo, acusando fulano, ciclano, bertano, mas a Bíblia nos ensina a amar. Quem ama, meu irmão, não maltrata. Quem ama, não levanta falsos testemunhos. Quem ama, não fere o seu irmão pelas costas. Aleluia. E ele continua no verso 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Aleluias! Então ele está dizendo para viver pelo Espírito, porque quem vive pelo Espírito, ele não satisfaz a vontade da carne. Lembra de uma coisa, o que João disse, João Batista? Ele disse assim, que a palavra se fez carne e andou entre os seus, mas os seus não o receberam. Então ele disse que a palavra, o verbo se fez carne. E o verbo, a palavra, que é Jesus, ele andou no meio do povo. Ele andou no meio dos seus, mas os seus não os receberam. Então ele pegou as coisas loucas deste mundo para confundir os que achava que são. Ele pegou os iletrados para confundir os letrados. Ele pegou os homens rústicos, pecadores, falhos, para confundir os santos, os que se achavam santos. Sim, esse foi o verbo que andou no meio dos homens e fez tudo isso. Agora, entenda comigo. Aqui diz, viva pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarás o desejo da carne. A Bíblia nos diz que a palavra, ela é espiritual. E se ela é espiritual, ela vai discernir espiritualmente. A Bíblia diz que as coisas da carne discernem carnalmente, mas as coisas do Espírito discernem espiritualmente. Vê? Vê? E então ele está dizendo, viva pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarás o desejo da sua carne. A palavra é espiritual. Se você viver pelo Espírito, a palavra está em você, e o Espírito está em você. Pois você está obedecendo a palavra. Pois você está obedecendo o Espírito da verdade. Ele diz, no verso 17, pois a carne deseja o que é contrário do Espírito, e o Espírito o que é o contrário da carne. Eles estão em conflito, um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Aleluias! Aleluias! Então, se você é guiado pelo Espírito de Deus, então se você é guiado pela palavra que é espiritual, você não está debaixo da lei. Pois o Espírito, ele já está proclamando tudo por você. O Espírito, ele já está te dando o direcionamento para que você seja um varão de estatura perfeita. Para que você seja um homem íntegro, reto, diante de Deus. Aleluia. Não é pela sua força, mas é pelo Espírito. Não é pela sua própria designação, mas é pela designação do Espírito que tudo isso acontece. Aleluias, aleluias. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifesta imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia,
Anote isso. Ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facção. O que é facção? É quando a pessoa acha que só tem facção nas favelas, nos presídios, a facção dentro das igrejas. Toda reunião onde é que junta um grupinho de pessoas para poder rebaixar o irmão, para poder falar mal de ciclano e bertano, aquela pessoa está criando uma facção. Então estas são as obras manifestas da carne. E ele diz, e ele continua dizendo, em inveja, em brigas, orgias e coisa semelhante, eu os advirto. Ele está dizendo, eu te advirto disso, não pratique isso, não faça isso. Isso não é coisa do Espírito. Como antes já os adverti. Aquele que pratica estas coisas não herdarão o reino de Deus. Aqueles que praticam o quê? Aqueles que praticam imoralidade sexual, impurezas, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja, embriaguez, orgias e coisa semelhante a esta. Ele está dizendo, de modo nenhum entrarão no reino do céu, no reino de Deus. Ele está dizendo, não vão entrar. Infelizmente, não vão entrar. Não estão sendo convencidos pelo Espírito. Eles não querem ouvir a voz do Espírito. Eles não conseguem voltar para o primeiro amor. Há um ditado que fala, maldito do homem que cai e não consegue se levantar, mas bendito do homem que cai e consegue se levantar, porque ele ouviu e segurou na mão do Espírito e se levantou. Sim, nós necessitamos do Espírito. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ah, que palavra perfeita! Domínio próprio. Quem está no Espírito, ele tem o domínio próprio. Quando vem a tentação, quando vem a sedução da serpente, sim, quando vem a sedução da serpente, ele tem o domínio próprio, porque o Espírito está nele, ele está no Espírito. Ele diz, não, eu rejeito a sua tentação, Satanás. Eu rejeito a sua tentação, Satanás. Contra estas coisas não há lei. Então ele está dizendo, quem anda no amor, sim, quem anda no quê? No amor, na alegria, na paz, paciência, amabilidade, de bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Não há lei. Se você anda no Espírito, você anda nestas coisas. Mas se você não anda no Espírito, já dá para conhecer. É dissensão, é confusão, é traição, é brigas, é orgias, é ataques. Muitas pessoas vai num homem de Deus e fala, homem, ora por mim, e o homem de Deus ora, mas a pessoa não está com o coração aberto para receber o toque do Espírito. E então elas decidem ir no feiticeiro. E aqui diz que estes não herdarão o reino dos céus. Porque a única salvação está em Cristo. Não há outro caminho a não ser Cristo. Não há outro passo a não ser Cristo. Aleluia! Louvado seja Deus! Para finalizar, ele diz assim, ó, os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Aleluias! Aleluias! Se vivemos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Amém. Esta é a palavra final
que eu deixo para o seu coração. Eu peço que você abra o seu coração e vamos orar. Agora é hora de crer pela fé. Agora é hora de crer pelo Espírito. Agora é hora de nós confessarmos os nossos pecados. Agora é hora de nós ouvir a voz do Espírito e fazer o que Ele nos ordena fazer. Como ouvir a voz do Espírito? Lendo a palavra. A palavra é espiritual. Quando você lê a palavra e a entende em seu coração, a Bíblia diz que do seu interior fluirá rios de águas vivas. Rios de águas vivas. Sim. João 7,38 diz, o próprio Senhor Jesus disse, quem crê em mim, assim como diz as Escrituras, do seu interior fluirá rios de águas vivas. Qualquer pecado ou erro que está entre você e o Espírito de Deus, seja perdoado agora em nome de Jesus. Receba o perdão agora em nome de Jesus. Seja completamente perdoado em nome de Jesus. Qualquer pecado ou erro que está entre você e o Espírito de Deus, seja perdoado agora em nome de Jesus. Como que você vai ser perdoado? Liberando o perdão. Se você tem mágoa do seu irmão, libera o perdão e seja perdoado em nome de Jesus. Se você tem mágoa do seu irmão, libera o perdão e seja perdoado em nome de Jesus. Diga, Senhor Jesus, me perdoa, Senhor Jesus. Senhor Jesus, me perdoa disso. Você sabe a tecla que te faz errar. Começa a pedir perdão justamente pelo seu erro. Eu não sei qual é o seu erro. Fornicação? Senhor, me perdoa em nome de Jesus. Adultério? Senhor, me perdoa em nome de Jesus. Só que ele diz, para não voltar para o erro. Ele diz que após o perdão, é para tomar uma atitude, andar reto e temente a Ele. Porque quem te convence é o Espírito. Agora é hora de ouvir a voz do Espírito. Qualquer pecado ou erro que está entre você e o Espírito de Deus, seja perdoado em nome de Jesus. Talvez é um pecado de masturbação, seja perdoado agora em nome de Jesus. Talvez é um pecado de mágoa, seja perdoado agora em nome de Jesus. Talvez é um pecado de ódio, discórdia. Diga, me perdoa, Senhor Jesus. Receba o perdão agora em nome de Jesus. Diga, Senhor, me perdoa, Senhor Jesus. Quando você diz, me perdoa, Ele diz, eu sou fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda injustiça. Receba o perdão agora em nome de Jesus. Sim. A Bíblia diz, se você não perdoa o seu irmão, o qual você vê, Deus também não te perdoa. Então, perdoe, libera o perdão, 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 pede o perdão, em nome do Senhor Jesus. Só então agora nós estaremos prontos para poder orar por libertação e cura, em nome do Senhor Jesus. Ouçam isso, qualquer coisa que Satanás tenha tirado de você, qualquer coisa que Satanás tenha roubado de você, qualquer coisa que Satanás tenha agarrado de você, o que Satanás possa ter tirado de você? O seu sono? Ele está vindo durante a madrugada e está trazendo paralisia em seus sonhos? Ele está vindo de madrugada em forma de fulano, cicrano para ter relação com você? Ele está vindo e colocando enfermidade em você? Seja liberta em nome de Jesus. Eu te liberto em nome de Jesus. Seja liberta em nome de Jesus. Qualquer espírito, ouçam isso. Jesus nos deu poder e autoridade sobre os principados e potestades. Ele nos deu autoridade sobre os demônios. Ouçam isso. Qualquer espírito
que tem confrontado a sua vida de excelência, que tem confrontado a sua vida perfeita, eu te liberto em nome de Jesus. Seja liberta agora em nome de Jesus. Eu te liberto em nome de Jesus. Ele disse: liberte os que foram presos injustamente. Cada espírito da dor, eu te liberto em nome de Jesus. Espírito do suicídio, eu te liberto em nome de Jesus. Espírito do medo, eu te liberto em nome de Jesus. Espírito da depressão, eu te liberto em nome de Jesus. Seja liberta em nome do Senhor Jesus. Espírito, espírito, espírito. O seu corpo é um templo. O seu corpo é uma casa. Ele diz: quando o espírito imundo sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos, procurando descanso, e não encontra. Então ele volta para o lugar onde ele tem saído, encontra a casa limpa, varrida e adornada, e ninguém morando nela. E ele traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E o último caso desta pessoa é pior do que o primeiro. Sim, Jesus disse: vá e não peques mais, para que não te suceda coisas piores do que esta. Após a sua casa ser limpa dos espíritos imundos, você tem que ocupar ela com as coisas de Deus. Ocupa ela com a palavra. Ocupa esta casa com o Espírito de Deus, atraindo, enchendo esta casa do Espírito, enchendo esta casa da palavra. Sim, qualquer espírito que tem provocado doença em seu corpo, qual possa ser essas doenças? Problema no rim, problema no fígado, problema no coração, problema de medo, problema de depressão. Quais são essas doenças? Problema na próstata, problema na cabeça, problema no joelho, problema no fígado, mioma, cisco, microcisco, tumores, hérnias, policisto. Eu te liberto em nome de Jesus. Seja liberta em nome de Jesus. Seja liberta em nome de Jesus. Seja liberta em nome de Jesus. Todos os espíritos acorrentados e amarrados, sai dele e dela e nunca mais entra neles. Em nome do Senhor Jesus. Vá para nunca mais voltar. Esta oração terá valentia enquanto ainda existires no planeta Terra. Todo aquele que ouvir esta oração e crer no seu coração receberá a sua libertação. Todo o peso que Satanás tenha causado sobre os seus ombros, eu te liberto em nome de Jesus. Eu te liberto em nome de Jesus. Eu te liberto em nome de Jesus. Sim. Agora vamos orar para aquelas pessoas que acabaram de ser libertas agora. Após os espíritos saírem, a carne, a ferida, ela cicatriza com mais facilidade. Após os espíritos saírem, o causador da doença já não está lá mais. Então a ferida, ela cicatriza com facilidade. O câncer, os nódulos, eles secam rapidamente. Jesus disse à figueira: ninguém nunca mais coma figo de ti. Mas ninguém percebeu ela secando no momento. A Bíblia fala que no outro dia ele ia passando por ali e um disse: Senhor, vê a figueira que tu amaldiçoou, secou. Então a figueira secou pela raiz. Ela começou a secar pela raiz, mas no momento ninguém perceberam. Após os espíritos saírem, a ferida cicatriza com facilidade. Em nome do Senhor Jesus. Eu oro, meu Pai, para estas pessoas que têm tumores. Eu oro, meu Pai, para estas pessoas que têm nódulos. Eu oro para estas pessoas que têm cisco, microcisco, mioma, hérnia. Eu oro para estas pessoas agora. Eu oro para estas pessoas que estão com AIDS, HIV no sangue. Sim, eu oro para estas pessoas que têm problema no sangue. Sim, eu oro para estas pessoas que têm câncer no sangue. Sim, eu oro para você em nome do Senhor Jesus.
Eu dou um comando de ordem a todo caroço, a todo tumor. Eu te ordeno agora que seque. 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 Eu falo com você, tumor, seque em nome de Jesus. Eu falo com você, nódulo, seque em nome de Jesus. Eu falo com você, raiz de câncer, seque em nome de Jesus. Eu digo seca em nome de Jesus, seca em nome de Jesus, seca em nome de Jesus. Ouça a voz, seca em nome de Jesus. Cada tumor que possa estar desenvolvendo no estômago desta pessoa, eu te ordeno que estoure e saia agora em nome de Jesus. Estoure e saia agora em nome de Jesus. Estoure e saia agora em nome de Jesus. Estoure e saia em nome de Jesus. Cada mioma no útero, estoure e sai agora em nome de Jesus. Cada fibroma, estoure e sai agora em nome de Jesus. Estoure e sai agora em nome de Jesus. Cada policisco, estoure e sai agora em nome de Jesus. Cada cisco, estoure e sai agora em nome de Jesus. Cada hérnia, contraia-se, corrija-se, componha-se, volte ao seu estado normal em nome de Jesus. Cada caroço na tireoide, em nome do Senhor Jesus, cesse, murche e seque em nome do Senhor Jesus. Cada nódulo que possa estar desenvolvendo em seu corpo, cada caroço indesejado que está desenvolvendo em seu corpo, eu os ordeno que seque, eu os ordeno que seque, eu os ordeno que cesse, eu os ordeno que saia em nome de Jesus. Esta pessoa que está com AIDS, eu falo com as suas células agora. Espírito Santo, eu comando a medula dos ossos destas pessoas. O Senhor disse: se eu disser a este monte e não duvidar em meu coração, eu poderia dizer a esta montanha: erga-te e lança-te ao mar. E se eu não duvidar no coração, isso sucederia. Eu digo a esta montanha de AIDS, eu digo a esse sangue cancerígeno, eu digo a estas pessoas que têm a enfermidade no sangue: eu te comando, montanha, eu te ordeno que erga-te e lança-te no mar do inferno. Sim, você AIDS, você câncer na célula desta pessoa, eu te ordeno que erga-te e lança-te no mar do inferno. Agora saia do corpo desta pessoa e nunca mais regresse para a glória de Deus. Você que ouviu esta oração e tem esta enfermidade no seu sangue, vá no hospital e faça um exame e volte e testifica no canal, em nome do Senhor Jesus. Cada pessoa que tem uma enfermidade no corpo, talvez essa enfermidade é física, não é espiritual, mas o mal que tinha já foi embora. Cada enfermidade, talvez possa ser uma dor de cabeça, eu te ordeno que saia em nome de Jesus. Talvez possa ser uma pedra no rim, eu te ordeno que saia em nome de Jesus. Talvez possa ser um problema no fígado, eu te ordeno que seja curado agora em nome de Jesus. Eu te ordeno que seja completamente limpo em nome de Jesus. Eu te ordeno que seja completamente restaurado. Toda hepatite, eu te ordeno que saia do fígado desta pessoa. Toda cirrose, eu ordeno que saia do fígado desta pessoa em nome de Jesus. Meu Pai, esta pessoa que tem problema no coração, ouçam, eu te ordeno, seja curada agora em nome de Jesus. Seja curada agora em nome de Jesus. Seja restaurada agora em nome de Jesus. Seja completamente restaurada em nome de Jesus. Meu Deus, esta pessoa que tem dor incessante na cabeça, ouçam, componha-se, corrija-se, pare de doer agora, tudo volte ao seu normal em nome de Jesus. Eu não sei qual é o seu problema, talvez possa ser problema na próstata, talvez fale, abra sua boca e fale ao seu problema, diga ao seu problema: saia de mim agora. Diga a este
esse seu problema, sai agora, aproveita a unção que está no ambiente, diga a este seu problema, a esta sua dor, a esta sua enfermidade, saia e não regresse jamais. Diga, abra sua boca e comece a dizer ao seu problema, diga em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, cada pessoa que tem me ouvido até aqui agora, como sacerdote de Cristo, eu os ordeno curado em nome de Jesus. Como sacerdote de Cristo, eu os ordeno libertado em nome do Senhor Jesus. Como sacerdote de Cristo, eu os ordeno livre em nome de Jesus. Livre. Pois nós lemos e obedecemos. Pois o teu Espírito nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Nós lemos e obedecemos. Pois aquele que anda no amor, na alegria, na paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, contra estas coisas não há lei. Aleluias! Fica todos na paz do Senhor Jesus. Tenha uma ótima descanso em nome do Senhor Jesus. Comente embaixo, deixa o seu testemunho em nome do Senhor Jesus. Amém, amém.